Nós queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui no programa O Milagre e vamos agora entrar num tema que é um verdadeiro milagre, o milagre da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E meus amados irmãos, nós vamos ver aqui, pela palavra de Deus, as provas da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Jesus ressuscitar, era necessário que ele morresse. Enquanto ele estava vivo, ele havia declarado para os seus discípulos: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Meus amados, a morte do Senhor Jesus, ela foi vista por vários motivos. Vamos ver em Mateus capítulo 26, que os líderes judeus condenaram ao Senhor Jesus pelo motivo de blasfêmia, porque Jesus tinha declarado que era o Filho de Deus, e os judeus não aceitavam, e sob a lei de Moisés, a blasfêmia era punida de morte, mas os judeus viviam sob o domínio romano, e não podiam executar ninguém sem a devida permissão de Roma. Mas para Roma, blasfêmia não era motivo de condenação. Então, os judeus procuraram um motivo mais forte para condenar ao Senhor Jesus. Então, eles resolveram acusá-lo como o rei dos judeus. E agora, meus amados, para alguém ser rei, isto era algo punível de morte, pois para os romanos ser rei era traição ao governo de Roma. E assim aconteceu. Os judeus denunciaram ao Senhor Jesus Cristo. Jesus foi denunciado e foi levado perante Pilatos e foi condenado e entregue para ser crucificado. E nós sabemos, pela palavra de Deus, pela própria história, que a condenação era um processo muito doloroso. Os soldados romanos teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça do Senhor e com um caniço batiam naquela coroa. E nós sabemos que quando eles batiam, aqueles espinhos adentravam no couro cabeludo, e ali o sangue do Senhor descia por sobre o seu corpo, por sobre a sua face. E os judeus batiam em Jesus, aliás, os romanos batiam em Jesus e zombavam e diziam: profetiza-nos, quem te bateu? Colocaram nos ombros do Senhor Jesus um manto vermelho, e diante daquele manto, diante do Senhor, eles faziam chacotas, dizendo: salve Jesus, o Rei dos Judeus, e davam bofetadas no Senhor, enquanto vestido de manto vermelho era humilhado, era escarnecido, era zombado, foi cuspido. Cuspir alguém era símbolo do maior desprezo que alguém poderia dar a uma outra pessoa. E Jesus recebe a sua cruz e vai até ao Calvário, e ali ele é crucificado. E entre dores, angústias, já com muito cansado, já havia perdido bastante sangue, Jesus agora ele clama: Eloi, Eloi, lema sabachthani,
que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E após ter dito estas palavras, a Bíblia diz que Jesus falou a sua última sentença: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. Meus amados, após a sua morte, os soldados foram verificar se de fato Jesus tinha morrido mesmo, e foram ali para quebrar as suas pernas. Eles tinham este costume, porque a morte da cruz era uma morte lenta, e muitas vezes o réu resistia, passava dias, e eles chegavam ali, quebravam as suas pernas, e quebrando as pernas, o corpo descia, e o que acontece é que o peso do corpo fazia pressão sobre os pulmões, dificultava a respiração e acelerava o processo da morte. E ao chegar no corpo de Jesus, eles notaram que Jesus já tinha morrido e não quebraram as suas pernas, se cumprindo o que estava na Escritura Sagrada, em João capítulo 19, versículo 32 e 36. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Meus queridos irmãos em Cristo e diletos ouvintes da Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus. Tudo que está escrito é para que possamos crer e confiar, porque a Palavra de Deus é fiel, ela se cumpre, como se cumpriu aqui na morte do Senhor Jesus. Bem antes, o profeta veterotestamentário havia dito que nenhum de seus ossos seria quebrado, e se cumpre aqui, a palavra de Deus arrisca. Continuando, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Este, podemos dizer, é o principal motivo. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, ele morreu pelo motivo de pagar a nossa culpa, nos redimindo com o sacrifício do seu corpo, derramando o seu sangue. Mas nós vamos notar aqui agora as provas da ressurreição do Senhor. A primeira prova é o testemunho angelical. O anjo que desceu do céu, ele falou para Maria Madalena, ele deu o seu testemunho, dizendo: ele não está aqui, Jesus ressuscitou. Vamos ler. Mas o anjo falando disse às mulheres: vós não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. A segunda prova, meus amados irmãos, o túmulo estava vazio. Em Lucas capítulo 24, versículo de 1 até 3, diz: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas e algumas outras com elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando elas, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E em Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, mas o anjo falando disse às mulheres: vós não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E quando elas olharam, o túmulo estava vazio. Jesus havia ressurreto, havia ressuscitado. Esta
é a prova do túmulo do Senhor Jesus, o seu corpo não se encontrava mais ali. A terceira prova, nós vamos encontrar que Jesus Cristo aparece a Maria Madalena, Marcos 16, 9-9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Agora vamos encontrar, meus amados, o testemunho do apóstolo Pedro. Em Lucas 24:12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que havia acontecido. Pedro foi testemunho ocular de que o túmulo estava vazio, que o Senhor havia ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 24, nós vamos encontrar a quarta prova. Jesus aparece a 2 dos seus discípulos. Vamos ler Lucas 24, 25 e 26. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E eles continuaram caminhando, e Jesus caminhando com eles. Quando chegaram ali na aldeia, Jesus dá sinal que vai continuar sozinho, mas eles pedem: Jesus, fica conosco. E Jesus atendeu. Em Lucas 24, 30 e 31, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu a eles. Abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram, e Jesus desapareceu diante deles. Dali, o Senhor Jesus, após ter se apresentado àqueles 2 discípulos, ele vai agora para Jerusalém. Vamos encontrar agora a quinta prova. Jesus aparece aos seus discípulos em Jerusalém. Jesus chega, saúda os seus discípulos com a paz. Eles ficam espantados, pensando que é um espírito, e Jesus mostra suas mãos. Jesus mostra os seus pés, e Jesus disse: não é um espírito, sou eu. Vocês têm alguma coisa para que eu possa comer? E eles trazem um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e na presença deles o Senhor Jesus come. E Jesus depois exorta. Aqui está a exortação, Lucas 24, 46 a 48, e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer, no terceiro dia ressuscitar, e que no nome dele a mensagem anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês serão testemunhas destas coisas, diz o Senhor Jesus. Vamos ver agora a sexta prova, meus amados. A prova de Lucas, Atos capítulo 1, versículo 3, Lucas diz: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias. Vocês imaginem, meus irmãos, 40 dias Jesus permaneceu vivo aqui na terra, com os seus discípulos, mostrando provas incontestáveis da sua ressurreição. Meus amados, temos aqui, eu quero citar provas negativas. Provas que são provas, mas que estas provas se tornaram em mentiras, porque os soldados viram Jesus sendo ressurreto, mas eles contaram para os fariseus, eles contaram para os sacerdotes, e os sacerdotes deram uma grande soma de dinheiro para que eles mentissem, dizendo que Jesus não havia sido ressurreto. E a Bíblia diz que aquela mentira, aquela narrativa, perdurou até os dias de hoje no meio do judaísmo. Mas, meus amados, Jesus ressuscitou. E eu quero ler aqui no original
o testemunho dado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz em Apocalipse, capítulo 1, 17 e 18, Mefobô, não temas, ego eimi ro protos, kai ro escatos, eu sou o primeiro e o último, kai rozon, kai egomeno necros, e o que vive estive morto, kai dozon eimi estos aionas ton aionon, e vivo estou pelos séculos dos séculos. Aqui é o testemunho de Jesus dado na língua original. Jesus está vivo pelos séculos dos séculos, com provas e testemunhas incontestáveis. E o apóstolo Paulo, ele fala agora que este Jesus virá. Ele virá para vir nos buscar. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que a morte foi tragada pela vitória. Jesus é a nossa vitória. Jesus é a nossa ressurreição. Meu amigo, aceite Jesus no seu coração. Creia nele como seu Salvador. E na hora da sua morte não tema. Diga que a morte foi tragada pela vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Jesus é a nossa ressurreição. Ele ressuscitou e a sua semelhança nós seremos ressuscitados. Que Deus nos abençoe e fique com esta mensagem no seu coração. Amém e glória a Deus. Logo mais iremos ouvir um louvor. Quando Jesus voltar, a terra irá tremer, grandes sinais no céu logo irão aparecer, o mar irá gemer, as águas vão subir, e muitos homens com medo virão a sucumbir, estrelas vão cair, o céu vai se abalar, e a palavra do Senhor aqui se cumprirá. A lua de uma vez irá se enegrecer, e todo brilho que há no sol irá escurecer, como um relâmpago que sai do oriente e vai ao ocidente. Você verá, onde tiver cadáver, abutres vão descer, seus corpos vão comer, Jesus virá. No céu irá surgir do Filho seu sinal, e um horror virá em todo que pratica o mal, e as nações irão em pranto lamentar, pois a palavra do Senhor a todos julgará. Sua trombeta aqui veremos estrugir, e o seu povo com os anjos vão ao céu subir. Quem rejeitou Jesus jamais pode escapar, porque enfim a morte eterna os condenará. Como um relâmpago que sai do oriente e vai ao ocidente,
Nós vamos orar para encerrar. Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai Celestial, nós agradecemos porque Jesus ressuscitou e garantiu a nossa ressurreição e a nossa vitória. Pai, que as pessoas possam crer nesta palavra para que elas ressuscitem também da sua vida mortal, que estão mortos nos delitos e pecados e possam viver com Jesus. No nome deles oramos e agradecemos. Amém. Querido irmão em Cristo e dileto ouvinte, nós queremos agradecer pela sua atenção e queremos convidar para que no próximo programa você esteja aqui assistindo o milagre. Compartilhe esta mensagem, mande para os seus amigos, para o Facebook, Instagram, para o WhatsApp, para as suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ok? Que Jesus te abençoe e fica com Deus, fica com Jesus. Amém. Vai acontecer